Então, vamos lá, pessoal. Então, nós estávamos falando sobre a questão da pluralidade, né, de hipoteca, se há possibilidade ou não. Então, quando eu falo em pluralidade de hipoteca, é declarar a existência de mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem. Ela é possível até mesmo para o mesmo credor, só que ela tem que ser constituída por um novo título, por um novo contrato, né? E o credor tem que aceitar. Sempre lembrando que vai ter aquele direito de preferência. Aquele que tiver a primeira hipoteca tem direito de preferência a discutir o bem em relação aos demais credores hipotecários. Outra situação que nós precisamos observar quando nós falamos em pluralidade de hipoteca é que, enquanto o primeiro credor hipotecário não excutir ou não liberar a hipoteca, o segundo hipotecário credor hipotecário, não pode levar à execução essa hipoteca. Ele precisa primeiro fazer, né, essa questão da execução ou da extinção da primeira hipoteca para dar continuidade às demais hipotecas. É aquilo que nós vimos do princípio da continuidade lá, do princípio de preferência, quando nós falamos de aquisição de propriedade pelo registro do título, né? Então, aqui é a mesma situação que nós aplicamos lá, nós falamos em relação a hipoteca no bem imóvel, tá? Então, como eu falei para vocês, a questão da limitação do direito de propriedade, então o devedor ele tem a propriedade, mas ele não tem aquela questão de forma ilimitada, ele pode vender, mas a pessoa que receber, já pelo efeito erga omnes decorrente de um registro, já vai saber daquele direito. E outro efeito é para o credor ele ter a possibilidade de executar aquele bem por falta de pagamento do devedor. Então, para o credor, o efeito é a possibilidade de excutir o bem, de execução do débito, né? E para o devedor, a propriedade dele se torna limitada. Por quê? Porque ele voluntariamente ou na questão de uma hipoteca legal ou judicial, ele teve a limitação naquele direito de propriedade dele, ok? Temos também como efeito a possibilidade de remissão da hipoteca, que é a liberação, né, mediante o pagamento. Então, efetivamos o pagamento, esse bem tem que ser liberado, porque ele cumpriu com a sua finalidade, que era garantir uma obrigação. No momento em que teve esse pagamento dessa obrigação, consequentemente, tem que ter ao quê? A liberação do direito real de hipoteca, tendo em vista que o principal já foi devidamente quitado. Aqui eu falo da remissão como forma de pagamento e não da remissão como forma de perdão, né? Que vocês precisam visualizar que nós temos esses dois tipos de remissão. A remissão em que eu perdoo uma dívida e a remissão em que eu efetivo realmente o pagamento em relação a isso. Precisamos observar a questão da possibilidade ou não, porque eu falei que toda hipoteca, todo direito real, ele vai ter que ter um prazo, tanto que é um dos requisitos de formalidade, né? O cumprimento desses requisitos, a possibilidade de uma perempção, não preempção, preempção é lá em Código de Processo Civil, de uma perempção em que o credor ele faz a dilação de prazo, né? Ele permite a dilação de prazo para pagamento. Na convencional, o prazo máximo 30 anos, ok? Então, nós temos que observar isso também. E a questão da extinção da hipoteca são aqueles casos
que vocês vão poder visualizar no artigo 1499, tá? Ali tem todas as extinções possíveis da hipoteca. Temos ali o pagamento da obrigação principal, que isso é óbvio, perecimento da coisa, porque ele pode, mesma coisa que nós falamos sobre penhor, ele pode exigir uma substituição, mas aquele objeto em si já não tem mais o direito real de hipoteca, porque houve o perecimento. A resolução da propriedade, quando resolve-se a propriedade pela hipoteca. A renúncia do credor, ele abre mão do direito, e pela remissão, pelo perdão, ok? E no caso de uma arrematação e adjudicação. Então, essas são as situações em que ocorre a extinção do direito real de garantia, tipo hipoteca. E para finalizarmos a nossa matéria, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a anticrese. Gente, esse é o mais rápido que tem um slide. A anticrese aplica-se toda a parte geral, mas o que nós temos aqui? Ela é a posse da coisa, eu entrego a posse do principal para que a parte que é o credor, retire os frutos e vá se pagando. Eu entrego meu apartamento para que ele alugue e o valor do aluguel ele que vai retirar para realizar o pagamento da dívida que eu tenho com ele. Nós temos aqui o credor anticrético e o devedor anticrético, tá? Então, a posse do objeto vai ser entregue ao credor, que naquele período da dívida, ele vai perceber os frutos e desses frutos ele vai abater a dívida que eu tenho com ele, tá? Então, a administração dessa percepção de frutos é a realizada pelo próprio credor. Significa que se ele vai fazer a administração, e como o bem é meu, e ele vai estar percebendo os frutos, né? Porque aqui eu não estou dando em garantia o bem, objeto em si, o principal, o apartamento. Não, eu estou dando em garantia os frutos que ele pode retirar, né? O aluguel, o imóvel rural, a plantação, né? O soja, o valor da venda do soja. Ele que vai administrar, significa que ele tem a obrigação de uma prestação de contas em relação aos frutos, para eu não ser lesada como devedora, ok? E ele tem que efetivar esse pagamento, né, essa retirada de frutos e receber a dívida no prazo estipulado no contrato. Sempre lembrando que o artigo 1423 deixa muito claro que o prazo máximo é 15 anos da data do registro. Se ele, durante 15 anos, não conseguir retirar o valor do que eu devo para ele, automaticamente extingue-se o direito real de garantia tipo anticrese, ok? A extinção é por oferecimento do objeto, que não tenha mais como retirar os frutos, pelo pagamento integral e pelo transcurso de 15 anos da data da transcrição, ok? Então, quando nós falamos em direito real de garantia da anticrese, nós temos sempre que lembrar, a garantia não é sobre o objeto principal, a garantia é sobre os frutos. O credor tem a posse, vai retirar os frutos, vai se pagar e vai devolver. Automaticamente ele tem a obrigação com conservação e manutenção do bem, ok? Então é isso, gente, que nós temos que falar sobre direitos reais e garantia, e estou online para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Obrigada.